Sejam bem-vindos ao 16.18 Scores. Hoje vamos falar sobre o futebol na Índia e explorar a sua história e detalhes interessantes. Vamos começar com uma breve introdução ao futebol na Índia e como ele chegou ao país. Introdução ao futebol na Índia. Futebol na Índia é uma mistura fascinante de influências globais e tradições locais. O esporte foi introduzido no país pelos britânicos durante o período colonial e, apesar dos obstáculos, continuou a se desenvolver e crescer em popularidade. O primeiro registro oficial de um jogo de futebol na Índia data de 1854, em Calcutá. O esporte foi introduzido pelos britânicos como uma forma de entretenimento e uma maneira de estabelecer um senso comum de comunidade e identidade entre os colonos. O futebol, no entanto, não demorou a se espalhar para a população local, que adotou o novo esporte com entusiasmo. Na década de 1930, o futebol já era um fenômeno popular em todo o país, atraindo multidões de espectadores e criando uma vibrante cultura de fãs. Alguns dos mais antigos clubes de futebol da Índia, como o Mohun Bagan Athletic Club e o East Bengal Club, foram formados durante esse período e continuam a ser alguns dos times mais populares e bem-sucedidos do país. Hoje, o futebol continua a ser um esporte amado na Índia, com a E-League e a Superliga Indiana como as principais competições do país. Apesar do domínio do cricket, o futebol mantém uma base de fãs devotos e continua a atrair jogadores talentosos e treinadores de todo o mundo. No entanto, a história do futebol na Índia também é marcada por desafios. Desde a falta de infraestrutura adequada até a falta de apoio financeiro, o desenvolvimento do esporte tem sido dificultado por vários problemas. No entanto, apesar desses contratempos, o amor pelo esporte prevalece na Índia, e o futebol continua a crescer e a evoluir no país. A história do futebol na Índia. A história do futebol na Índia remonta ao século XIX, quando os soldados britânicos trouxeram o esporte para a Índia. Vamos explorar os eventos e as personalidades que moldaram a evolução deste esporte no país ao longo dos anos. O futebol, introduzido pelos ingleses, rapidamente ganhou popularidade entre os nativos. Durante a virada do século XX, o país começava a estruturar as suas próprias ligas de futebol e equipas competitivas, com a Índia a estabelecer-se como uma força a ser reconhecida na cena internacional do futebol. A energia e o entusiasmo por este esporte transcenderam as classes sociais, unindo pessoas de diferentes origens no amor ao jogo. No entanto, a jornada do futebol na Índia não foi sem desafios. Desde o estabelecimento inicial das ligas até os problemas atuais com infraestruturas desportivas precárias e falta de financiamento adequado, a Índia teve que superar muitos obstáculos na sua busca pelo estrelato no futebol. Personalidades lendárias surgiram ao longo do caminho, deixando uma marca indelével na história desportiva do país e atuando como inspiração para as gerações futuras. Mesmo hoje, o futebol continua a ser uma parte integral da identidade cultural da Índia. A paixão pelo futebol é evidente em todo o país, desde as ruas movimentadas de Mumbai até as aldeias tranquilas em Manipur. À medida que nos aprofundamos, encontraremos histórias emocionantes de dedicação, triunfo e amor por este esporte incrível que ajudou a moldar a nação. O futebol na Índia não fica atrás do resto do mundo com respeito à emoção, e é temperado pelo entusiasmo e paixão da sua gente. O fascínio dos indianos pelo futebol. É curioso pensar por que os indianos são tão interessados em futebol, mesmo não sendo uma tradição do país. Nesta sessão, vamos analisar os motivos por trás dessa paixão e como o futebol se infiltrou na cultura indiana. É importante ressaltar que, além da crescente popularidade do futebol na Índia, este esporte está ganhando espaço não somente em termos de audiência, mas também no investimento em infraestrutura e na formação de jogadores de alto nível. Nos últimos anos, torneios nacionais como a Indian Super League, ISL, e a E-League têm fomentado a competitividade e a melhoria do futebol indiano, atraindo jogadores e técnicos estrangeiros de qualidade. Além disso, as mídias sociais e plataformas de transmissão têm desempenhado um papel significativo na difusão do esporte pelo país, permitindo que uma audiência mais ampla tenha acesso a jogos internacionais de alto nível e também a eventos locais. Essa exposição tem motivado os jovens a se envolverem mais com o esporte, seja como espectadores ou praticantes. Por fim, outro aspecto que pode ajudar a explicar o crescente interesse pelo futebol na Índia é a busca por um ícone esportivo em um cenário global. Historicamente, a Índia tem encontrado heróis no cricket, esporte rei no país. No entanto, com o crescimento do futebol como fenômeno mundial, é possível que os indianos estejam em busca de um astro futebolístico que possa representar o país além das fronteiras e elevar ainda mais a paixão pela modalidade.
Em síntese, uma série de fatores tem contribuído para a expansão do futebol na Índia, evidenciando uma mudança cultural e abrindo potencial para que o país se torne uma potência futebolística no futuro. Curiosidades do futebol na Índia. Primeiramente, você deve saber que o futebol chegou à Índia através dos soldados britânicos no século XIX, se estabelecendo como um dos esportes mais populares entre os indianos. O primeiro torneio de futebol registrado no país, chamado Durand Cup, começou em 1888 e é considerado uma das competições mais antigas do mundo. Além disso, a seleção indiana de futebol é uma das equipes mais bem-sucedidas da Ásia, tendo conquistado a Copa da Ásia 2 vezes, em 1951 e 1962, demonstrando o legado futebolístico impressionante deste país. Nos últimos anos, a popularidade do futebol na Índia cresceu ainda mais, com a criação da Superliga Indiana, uma liga profissional que atrai jogadores e técnicos internacionais de renome. Essa evolução constante do esporte evidencia o potencial e o amor do povo indiano pelo futebol, tornando este país um dos principais berços do futebol asiático.